Esse é o Giro do Agro, seu programa semanal com as principais notícias do quê? Do agronegócio, essa coisa maravilhosa que a gente tanto ama e sempre está acompanhando. Como sempre, um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E como um programa de tradição, começamos com os índices. Então vamos lá, olha, aconteceu uma coisa bem interessante essa semana, que foi o quê? Pensem comigo, quando surgiu o tarifaço ali do Donald Trump, a gente viu a arroba do boi cair bastante, né? A arroba do boi lá em São Paulo, né, o da B3, caiu ali de 320, 318 para 295. Pô, isso é uma queda muito maior do que caiu nas praças, porque quando você vai olhar nas praças, né, ou seja, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, a arroba do boi estava maior do que em São Paulo, Mato Grosso também, a gente olha para Goiás, que o diferencial de base ali fica em média de 6,2%, ou seja, enquanto em São Paulo está um valor, em Goiás, geralmente no histórico fica 6% ali abaixo, esse diferencial de base desceu para 1%. Ou seja, a gente viu ali que o mercado físico ele não teve uma redução do preço. E o preço da carne nas gôndolas ali do supermercado também se manteve estável. Então tinha alguma coisa errada aqui. Por quê? O bezerro não caiu, o preço físico caiu muito pouco e o preço na bolsa despencou. E é aí que foi a oportunidade de muita gente ali se movimentar no hedge também. Porque o hedge ele também pode ser feito ao contrário. Você pode vender no físico e comprar uma exposição de alta ali no financeiro. Teve várias estratégias ali que poderiam ser feitas. E aí o que acontece? Como a gente percebeu que essa queda foi muito maior do que a realidade, porque a exportação brasileira de carne fica em torno ali de pegar 2 e pouco por cento quando você pensa a produção total do que realmente vai para os Estados Unidos. Então tinha alguma disfunção aqui, tinha alguma coisa errada. Tinha muita gente tradando. Quando fala tradando é utilizando esse movimento para ganhar dinheiro só na bolsa, né? E aí, o que acontece? Dia 1º de agosto, quando entraria em vigor as tarifas, algumas coisas ali o Donald Trump abriu mão, como suco de laranja, aviões da Embraer, algumas coisas. A carne não, a carne continuou. E mesmo assim, mesmo não mudando nada, ou seja, o tarifaço continuando exatamente igual, a gente vê aqui uma arroba que ontem, a gente está gravando na sexta-feira, né, quinta-feira, quando isso aconteceu, dia 1º, saiu de 295 para 315 lá em São Paulo, na B3. Ou seja, aqui tem uma coisa errada, porque não mudou nada. No mundo real, não mudou nada e a arroba aí subiu mais de R$20. Ou seja, a queda não era real. Uma coisa que a gente falou para as pessoas nas reuniões de hedge, que é essa queda ela não é real, ela vai voltar porque não tinha coisa lógica que funcionasse para determinar essa queda. A escala de abate nos frigoríficos encurtou, você vê Mato Grosso do Sul com 7 dias, ou seja, se a escala encurtou, significa que o que é a escala de abate? Ou seja, o frigorífico tem menos boi ali esperando para matar. Dessa forma, ele precisa comprar mais. Se a escala for longa, de 14, 15 dias ali, significa que o frigorífico pode frear a compra e matar os que já tem ali. Agora, quando a escala de abate encurta e o preço cai, tem alguma coisa errada. E aí a gente vê agora essa recuperação no preço da arroba do boi, que tá uma volatilidade muito grande e vocês vão acompanhando com a gente aqui. Não sei como que vai estar aí no domingo, né? Esse programa vai ao ar aí domingo de manhã, para quem acorda cedo, quem acorda tarde nem merece ver isso aqui, né? Então é isso, tem essa arroba do boi, a gente vê o milho aí com a tendência boa ainda de alta, a gente deu algumas considerações disso, e a soja que caiu dos 10 bushels ali, 10 dólares por bushel, um movimento ali, apesar de uma queda, ainda está numa estabilidade interessante. E aí vamos para as notícias, que é o que importa aqui nesse programa, né? E nós temos o Trump assinando o decreto com tarifa de 50%, mas poupando o suco de laranja. Começa a valer na próxima quinta-feira, no dia 7 de agosto, a nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. Esse decreto assinado pelo Donald Trump tem caráter político, né? Que é uma retaliação direta ao governo Lula e ao STF. Mais especificamente, alguma pessoa que tem uma redução de cabelo ali no STF, mas que a gente não vai falar mal aqui por questão de não poder falar mal, né? Não é muito legal falar mal dele aqui. Já que os Estados Unidos mantêm superávit comercial com o Brasil, a medida atinge boa parte do agronegócio nacional, mas alguns itens foram poupados: suco de laranja e seus derivados, castanhas, celulose e madeira processada. Isso foi um respiro ali para os estados como São Paulo, Espírito Santo, Pará e Mato Grosso do Sul, que lideram a exportação desses produtos ali, principalmente suco de laranja. Segundo analistas, a escolha dos setores poupados obedece a interesses estratégicos internos dos Estados Unidos, como o forte consumo de suco de laranja na Flórida e a dependência americana da celulose brasileira pela indústria gráfica e de embalagens. E a tensão entre Brasil e os Estados Unidos não param por aí, né? O Senado americano analisa um projeto de lei que prevê a investigação dos investimentos dos chineses aqui no agronegócio brasileiro. Quem é do Mato Grosso sabe ali que tem várias indústrias ali que estão vindo que são de chineses investindo aqui no Brasil. Essa iniciativa faz parte da Intelligence Authorization Act, a lei que define os recursos das agências como CIA e NSA. Em 280 páginas, o projeto dedica 2 delas ao Brasil, no capítulo sobre a China. De acordo com o texto, né, a
diretora nacional de inteligência, Tulsi Gabbard, deverá produzir um relatório sobre os investimentos chineses no setor agrícola brasileiro. O que eles querem aqui? Sai fora, cara. O trabalho será feito em parceria com o secretário de Estado, Marco Rubio, e a secretária de Agricultura, Brooke Rollins. O prazo é de até 90 dias após a sanção do presidente, dos Estados Unidos. E além da agricultura, o relatório deve também abordar ali a infraestrutura física, produção de energia e compra de terras por empresas chinesas ou controladas pelo governo chinês ali em Pequim. A aprovação do texto no plenário do Senado e na Câmara dos Representantes é esperado para os próximos 2 meses, já que a lei precisa entrar em vigor antes do ano fiscal de 2026, que começa em 1º de outubro deste ano. Quando a gente olha para a história, o Brasil já foi alvo de espionagem por parte dos Estados Unidos. Mas o fato é que o país ter sido citado nesse tipo de legislação é a primeira vez, algo inédito. Enquanto isso, para evitar prejuízos, o governo brasileiro tem buscado novos parceiros para o agro. A orientação que ocorre ali em Brasília, principalmente depois dessa taxação, é clara. Buscar novos compradores, fortalecer a presença do Brasil em países que já consomem nossos produtos ali. O Ministério da Agricultura chegou a apresentar um plano com ações práticas, como a habilitação de frigoríficos, conclusão de tratativas com países estratégicos e pedidos formais de redução tarifária. Aí a gente vê aí o Japão, a Coreia do Sul, a Turquia, que são tratados ali como alguns países prioritários para a carne bovina brasileira. Com o Japão, as negociações estão avançadas. O país já auditou nosso sistema sanitário e pode liberar as importações até novembro. Tem outros mercados-alvo aí, Por exemplo, a Indonésia, o Vietnã, o México. A Indonésia é gigante, às vezes a gente esquece, mas ali naquele Pacífico, ou seja, do sul da China ali tem vários países que tem muita gente. A Indonésia tem mais pessoas que o Brasil, por exemplo. É uma ilha, só que é uma ilha super lotada, Então vender para um tipo de comércio assim é muito importante. E ao menos 50 frigoríficos aguardam habilitação para exportar a esses destinos. Há também esforços para redirecionar a venda de frutas como manga, uva e lima ácida, além de ações promocionais para o café brasileiro, especialmente na China e na Austrália, onde o consumo tem crescido nos últimos anos. E apesar dessas iniciativas, os exportadores seguem pessimistas, pois as cargas estão paradas em portos, no mar ou nos estoques, sem mercado interno suficiente para absorver os volumes. Por exemplo, quando a gente olha para as frutas, a gente tem ali muitas notícias de plantadores de manga, por exemplo, que é uma fruta que ela acaba, ela perece muito rápido ali, então precisa ser direcionado para um outro mercado. E quando a gente pensa nessa negociação, e se você está com a corda no pescoço, como os produtores brasileiros estão com essas frutas, precisam vender num preço muito barato. Porque não adianta pensar no mercado brasileiro, apesar de ter 212 milhões de pessoas, cara, não tem como você jogar toda a produção de manga que seria exportada para os Estados Unidos, colocar aqui no Brasil nos mercados e achar que todo mundo vai comprar. Não tem mercado, às vezes, para isso, e o preço que está aqui despencaria muito também, fazendo com que, para a população que quer comprar, seria algo bom, só que, por outro lado, o produtor quebraria. Ele literalmente não conseguiria pagar os custos e no outro ano não teria mais produção de manga. Então, totalmente inviável para o produtor. Totalmente inviável, não faz sentido. Então aqui a gente vê algumas perspectivas, Teve até um comentário no giro anterior de um rapaz falando assim, mas os Estados Unidos não é o único local do mundo, a gente tem o mundo inteiro para vender. Só que tem uma questão muito interessante que é o seguinte, os Estados Unidos ele tem ali os seus 400 milhões de pessoas, é muita gente, certo? Isso aí já é uma coisa, mas mais do que isso, é uma economia muito grande. Então imagina quando a gente olha para o PIB per capita, que é o seguinte, cada pessoa, o PIB do país, o PIB do país dividido por cada pessoa, significa que os Estados Unidos é um povo muito rico em dinheiro, em dólar. E aí uma compra dos Estados Unidos é muito mais fácil de se fazer. É difícil, não é só a questão de quantia de pessoas no mundo, ou seja, posso vender para a Índia, A Índia, por exemplo, tem ali 1,5 bilhão de pessoas, quase 4 vezes mais que os Estados Unidos. O problema é, a Índia não tem o dinheiro que os Estados Unidos têm para comprar da forma com que os Estados Unidos compram. Ou seja, negociar com os Estados Unidos é sempre muito importante. Quando a gente olha para a carne, a gente vê que é um pouco diferente, porque o mercado brasileiro e o mercado chinês é muito mais representativo do que o mercado de exportação ali para os Estados Unidos. Mas em algumas frutas, em algumas coisas, os Estados Unidos sim é o nosso maior parceiro comercial, ainda em algumas coisas, a China em outras. E aí a gente vê que essa taxação aí é um grande problema, E ainda sobre isso, em 2024, os Estados Unidos foram o terceiro maior destino das exportações do agro brasileiro, somando 12,1 bilhões de dólares. Só no primeiro semestre de 2025, as vendas totalizaram 6,6 bilhões de dólares, cerca de 8% de todo o agro exportado. Ou seja, tudo que o agro produz, cerca de 8% vai para os Estados Unidos ali. E os principais produtos vendidos foram café,
carne e suco de laranja ali. E como todo esse movimento no exterior vai afetar o consumidor brasileiro? Alguns especialistas apontam aí os seguintes efeitos dessa taxação. O preço da carne deve cair aqui no primeiro momento, com a redução da demanda americana, vai sobrar carne aqui no Brasil. Mas depois deve subir com a diminuição do número de abates, que é um movimento que já está em curso. Ou seja, se o preço estiver barato, o produtor só não vai abater ali, né? E aí vai acumular ali a oferta, né? E um momento faz com que o preço também caia. Então, um problema ali de toda forma vai estourar. E hoje, os Estados Unidos são o segundo maior comprador da carne bovina brasileira, com 12% das exportações, atrás apenas da China. Os americanos compram principalmente a parte dianteira do boi, usada na produção de hambúrgueres. O setor cafeeiro, por sua vez, acredita que o impacto será limitado só no curto prazo, né? Porque exportadores e importadores americanos tendem a manter um comércio, ao menos por enquanto. Segundo Celírio Inácio, da ABIC, as exportações devem seguir normalmente. Isso evitará excesso de café no mercado interno e, consequentemente, a redução nos preços. Outro ponto importante que é o café é colhido uma vez ao ano. Então, qualquer impacto leva tempo até chegar ao consumidor. Já no caso da tilápia, né, o impacto aí já deve ser imediato. Por quê? Ele é o peixe brasileiro mais exportado e 90% que é exportado vai para os Estados Unidos. E com essa nova tarifa, a produção deve ser redirecionada aqui para o mercado interno brasileiro, aumentando a oferta e o preço vai lá para baixo. Frutas como manga, como o Edson comentou, e uva, produzidas no Vale do São Francisco, também devem ficar mais baratas no segundo semestre, que é justamente o período da colheita. Ao contrário da carne, essa queda nos preços deve durar mais, já que frutas não podem ser estocadas. Se não forem vendidas, apodrecem. E segundo o Lucas Bezerra, do CPEA, é difícil substituir o mercado americano quando se trata de frutas, né? Porque a tendência, portanto, é que a produção fique no Brasil aqui, pressionando o preço para baixo. Então é isso, a gente acompanha ainda, né? Porque o Donald Trump, ele utiliza muito o movimento do doido. O que é o movimento doido, né? Eu tenho uma teoria do doido que é o seguinte: ele dá um passo maior que a perna, assusta todo mundo e aí ele recua. E aquele recuo é onde ele queria realmente chegar. Então, às vezes, ele cria uma taxação pequena, ele joga uma taxação gigante, assusta todo mundo, preocupa todo mundo, volta atrás aonde ele realmente queria e aí se estabiliza as relações. Mas a gente vai acompanhando aqui. É um mercado que agora está muito volátil, você vê o preço, por exemplo, da arroba do boi mudando o tempo todo, então a gente vai acompanhando. Então, se você ficou até o final aqui, se inscreva aqui no canal, porque você vai ficar atento a todas essas notícias aqui, além de podcast. A gente teve um podcast agora só sobre mogno africano, muito legal. Bom. Tirou todas as dúvidas sobre mogno africano, você aí que tem interesse em saber mais sobre o cultivar dessa silvicultura, né? E além disso, a gente tem outros vídeos que soltam aqui. E agora a gente vai responder alguns comentários aqui, né, que vocês mandam aqui dentro do canal. Teve aqui o Júnior Silva, corroborando com o que a gente estava falando, né? O Júnior falou assim, a gente tá falando sobre preço de carne aqui. Ele falou, essa queda ainda não chegou aqui na minha cidade nem na região. Foi exatamente o que a gente falou. Porque o preço lá na bolsa caiu muito, mas na gôndola do supermercado permaneceu o mesmo e os frigoríficos cortaram um pouco ali do preço. Então não mudou. E o bezerro nem mudou. O bezerro mudou 1% ali, se pega na média brasileira. Praticamente a mesma coisa. Ó, tem outro aqui. Tem como investir em boi diretamente na B3? Como faço isso? Olha aí, isso é uma pergunta esse nome aqui ficou difícil de ler. Nossa, esse nome tá difícil, esse nome eu não dou conta de ler, não. É. Demete alguma coisa. Demete alguma coisa, Demef, o nome aí. Ó, tem como investir diretamente através de um ETF do boi, né, o BB011, deixa eu até pegar o nome certinho, é o BBOI11, só que esse ETF aí não tem muita liquidez, não é muito bom esse tipo de investimento direto com ele, a gente não recomenda, principalmente pelo fato de que tem que ser análise, tem que analisar o seu caso, não tem como falar uma recomendação direta assim, isso não é normal, não é legal fazer, mas cuidado com a liquidez. O que é liquidez? É quantidade de gente investindo para que na hora de você vender, ter aquilo lá. Então a melhor forma disso, a gente está pensando inclusive aqui dentro da UVP de fazer algum tipo de ETF aí que se exponha ao agro como um todo, mas ainda não tem. Então tem um ETF para isso, né, que é um conjunto ali de ações que se posiciona em contrato futuro, mas não é a melhor forma. E cuidado para você não especular. Sempre quando você investir, você tem que olhar os fundamentos que você está investindo, colocar, diversificar certinho, não vai tomando decisões assim não, tá? E para aprender a fazer isso, você tem a UVP Escola aqui no canal também. Que é a maior escola de investimentos do Brasil hoje, né? Então, a gente, propriedade nossa aqui. E tem o Divino Durais Gerado. Vamos lá. Ele disse aqui, ó, mas o Lula não teve escolha diante da extrema direita de Trump, apoiada por muitos. A parte informativa mais deveriam evitar defender a direita porque não é um momento de política. Outro canal informativo deve ser até focar em informar. Cara, não sei o que você tá falando aqui e a gente fala o que a gente quiser, cara. Não deu pra entender nada que você falou. Não, e o bom é que ele falou assim, que a gente tem que focar na parte informativa. Eu foco no que eu quiser. Se eu quiser passar o tempo todo aqui só ofendendo você, eu ofendo você até o final. Você não me paga, então eu falo o que eu quiser aqui. Sai fora, cara.
O Lula não teve escolha, não tem nada a ver com o Lula, não tem nada a ver com o Trump. A gente não tá falando de política aqui não, cara. A gente tá falando, dando notícia pro cara que trabalha com o agro, tá antenado com o que tá acontecendo, pra ele se posicionar, pra organizar os preços. Se vir falar de política aqui, cara, você tá falando com ninguém não, sai fora, cara. E se você não me paga, a gente fala o que a gente quiser. Exatamente. Ninguém tá pagando a gente pra nada. Não, cara, sai fora, cara. Vai procurar o seu grupinho lá pra você falar com eles lá. Ó, Eduardo Oliveira. Mais um bom vídeo, parabéns a vocês, siga com qualidade e sinceridade que é sucesso. Obrigadão, Olha aí, ó. Eduardo. Isso aqui é um comentário bom, comentário ó. justo. Boa. Ó, temos o Daniel Cruz aqui, ó. Esse quadro informativo toda semana tá muito bom. Show, E obrigado. tá ganhando, o último bateu 1000 pessoas, tá indo bem aí, ó. Tamo no caminho certo. Se você gostou desse, deixa o curtir aqui do lado, porque a gente entende que esse vídeo tá E indo deixa bem. o comentário que a gente adora quando vocês conversam com a gente. É verdade, perguntar e tudo mais. Ó, o Falando de Pecuária disse boa. E o Felipe Augusto disse agradeço a oportunidade, foi um crescimento extremo pra mim. Que o Felipe vê no podcast, aí depois procuram o podcast com o Felipe, que a gente falou muita coisa. Foi show de bola. E também teve o Romário AVP, disse aqui, ó. Romário AVP? É. Ah, é o Romário. Ah, É. Olha, Romário. Podia falar comigo aqui na porta aqui também, né? Olha, aqui, ó. Por favor, Edson, fala da Monsanto. Ela é uma empresa muito complexa. Vamos trazer um vídeo da Monsanto. E a Vanessa Silva disse aqui, ó, faz um vídeo sobre a fusão da Bunge com a Viterra. É um bom vídeo também pra gente trazer o estudo aqui. Então, obrigado aí. E é isso, né, Lisa? Inclusive, deixem nos comentários o que vocês querem saber, o que vocês têm interesse que a gente faça de vídeo pra vocês. Se for do nosso interesse, a gente faz. É. Se não for, a gente agradece o comentário pra crescer o canal. Exatamente. E se quiser falar de política, vai embora, cara. Aqui não, já tem muito espaço bom pra falar de política aí. E pra encerrar daquele jeito bom, eu espero que vocês estejam fazendo o quê? Um churrasquinho, tomando uma cerveja gelada, que é o que eu não estarei fazendo, mas espero que vocês estejam fazendo por mim. E olha, eu vou estar em... Beijo grande. Eu vou ir pra Barra do Garças ali, ó, pegar uma cachoeira e ver minha irmã que mora lá, Aí vou ir sim. com meu pai vai descer pra Canarana, que é a História. melhor cidade pra se morar ali no Vale do Araguaia. Coisa que eu tô até arrependido de ter saído com meu pai ontem, que eu falei, pai, vamos ali no Oba, ver o jogo do Vila Nova contra Curitiba. Olha o que o cara inventa de fazer. Vila Nova tomou de 2-1. Cheguei em casa com meu pai triste. Começamos hoje, então é isso. Mas não Ótimo início de mês pra vocês tudo. É isso aí, mas não pode abandonar o Tigrão, né? Vamos lá. Na Beijo próxima. vocês. Até um abraço. Tchau.